preparado? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. E a resposta é não. Não, estamos todos preparados já. Vai dar certo. Vai dar bom. Agora a parte mais legal, a parte da programação, né? Como é que tá? Vocês terminaram os slides? O que é que tu Aliás, acha? O a que é que tu prova acha? trabalho? Eu O acho que que é que tu sim. acha? Pois é, né? Eu acho que sim. Vamos finalizar isso aí. Eu senti problema no outro lado. Não finalizei o primeiro nem o segundo. Não vamos de vai, né? Agora, em Por quê? relação ao banco de dados, sim. Banco de dados estou fazendo uma boa. Agora, o outro lá não consegui entregar também devido ao site, né? Do ISE, que entrou, caiu. E o computador que não está suportando também. O computador só faltou espocar na minha cara. Vixe! Sério, velho. Vai dar certo, mano. Tá aberto ainda, Amém. pode enviar. Pode estar aberto ainda. Eu vi uma cor que eu não terminei ainda. Não aguenta não, Custa- mano. Dá tempo não, muita coisa, é? Cara, eu não vou mentir não. O primeiro eu senti dúvida em algumas coisas ainda. Eu consegui até fazer a parte. Aí quando foi fazer a parte do GitHub, o GitHub também ele pegou e não ajudou não, porque eu esqueci qual era a minha senha. E quando eu fui mandar para fazer para botar outra senha, né? O e-mail só veio chegar no outro dia. Eu fiquei foi indignado, porque era uma coisa para chegar na hora. Aí eu, mano. Te juro, pelo que é mais sagrado, se eu tiver Mas vai morto. dar certo. Se Vamos ter tiver... paciência que dá certo. Ei, sério, mano. Quarta-feira, bora dar uma agilizada nessa parada aí, Bora. mano. Quarta-feira a Não, até gente vai amanhã, para. Quarta-feira a porque gente acho que não é, para. eu Eu não sei fico lá a se tarde foi todinha com comigo isso. vocês. E dá certo. Valeu, Wagner. Eu te amo, eu Não se também. preocupe não. Não se preocupe não. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Então não pode desistir. É proibido desistir. Não posso Vai dar também, né? certo. Certo? Vamos lá começar o banco de dados. Falta alguém chegar? Cadê a Patrícia? Chama aí ela. E o Anildo? E o Ramon? Ramon já está online? Ramon está na primeira aula, né? Marcos Vinícius. Deixa eu ver aqui se ela falou alguma coisa. Então, vamos lá, pessoal. A gente está entrando na terceira semana, né? Estamos acabando a disciplina de banco de dados. Nessa terceira semana, a gente já vai ver a parte da programação do banco de dados, que é o SQL. É bem simples a programação, não é complicada. Vamos ver aqui cada diretiva. É novo, né? Mas a gente seguindo as regras, trabalhando devagarzinho, a gente vai conseguir fazer bem direitinho. Por incrível que pareça, o que é difícil em banco de dados não é a programação. O que é mais difícil no banco de dados é a configuração do sistema, configuração do servidor, conexão. Isso aí é a parte mais difícil, que é a parte mais voltada para redes. Mas a programação do banco de dados em si mesmo, ela é bem tranquila, é bem de boa, certo? Então, a gente vai ver os conceitos iniciais aqui do SQL e depois a gente segue para uma práticazinha aqui no Workbench, que é o que vocês vão fazer na quarta-feira, certo? Então, a gente tem como os objetivos da aula de hoje a apresentação da linguagem de consulta estruturada, que é o SQL, para a criação de modelo físico do banco de dados. Até agora a gente trabalhou só com o modelo conceitual, modelo entidade e relacionamento e a estruturação. A gente vai mostrar como criar, editar e excluir tabelas em um banco de dados relacional. A parte de inserção de dados, inclusão de linhas, de colunas,
a gente vai ver na semana que vem, quando a gente estiver manipulando o banco de dados, certo? Então, o modelo relacional encontra-se padronizado pela indústria de informática. Ela é chamada de padrão SQL, Structured Query Language, certo? O padrão SQL define precisamente uma interface para a definição de tabelas, para a operação sobre as mesmas, seleção, projeção, junção e outras, e para a definição de regras de integridade do banco de dados. Então, se você armazenar informações no banco de dados, o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, te garante que aqueles dados estão atualizados, persistidos e guardados. E seguros, né? Sem acesso a terceiros não autorizados. A interface SQL portanto, implementada em todos os sistemas de banco de dados relacional existente. Então, todos os bancos de dados do mundo funcionam com base SQL, certo? Existem alguns padrões diferentes que utilizam o SQL, porque existe banco de dados diferente. Por exemplo, PostgreSQL, MySQL, tem o Oracle, todos esses aí têm um padrão diferente entre si, mas a linguagem é a mesma. Tudo é o SQL. Então, a existência de padrões facilita a interoperacionalidade, comunicação entre as máquinas, entre programas. Então, o SQL facilita na integração de vários tipos de aplicações com bancos de dados diferentes, certo? O SQL, desenvolvido pela IBM na década de 70, como parte do sistema System R. A SQL foi inicialmente chamada de SQL, né? Já existem padrões propostos diferentes, é o SQL 92, e o padrão mais recente está no 99 e o 2003, são algumas modificações. Na verdade, o SQL ele é composto por 5 linguagens diferentes. A gente vai ver basicamente duas. São as duas principais, que é a estrutural, né, e a de manipulação de dados. Quais são essas linguagens? Essas linguagens é a linguagem DDL e a linguagem DML, certo? O que é que o DDL faz? Linguagem de definição de dados, usado para definir os esquemas, atributos, visões, regras de integridade, índice e etc. Certo? Então, no DDL, a gente faz a estrutura do banco de dados, as tabelas, as colunas, os parâmetros, as relações entre elas, né? Já a DML, que também é uma linguagem dentro do SQL, é a linguagem de manipulação de dados, usado para se ter acesso aos dados armazenados no banco de dados. Não só isso, a DDL a gente utiliza para enviar dados, armazenar informações, apagar informações, então a gente manipula. Então, o DDL, a gente cria as tabelas. O DML, a gente coloca informações nas tabelas. Resumindo, é isso. Certo, pessoal? No SQL, os dados são diferentes do Python. No Python, as variáveis não são tipadas. O tipo da variável é dado pelo seu valor. Por exemplo, se eu colocar na variável A o valor 10, então vai ser um tipo numérico. Isso não acontece no SQL. No SQL, as variáveis, os atributos, eles são tipados. Você precisa dizer o tipo daquele atributo. Então, vamos lá. Os tipos de dados na SQL 1999, né? São esses aqui, ó. Números exatos. Integer, que é um inteiro. Small inter, para representar também inteiros. A gente tem alguns tipos de inteiro. O numérico, PS, tem uma posição e sua escala, número de dígitos na parte fracionada. Então, a gente tem um número,
vírgula, a quantidade de casas decimais. A escala não pode ser mais que a precisão, muito usado para representar dinheiro, né? Então, por exemplo, centavos, né? No posto de gasolina, 3, etc. Certo? Também temos o decimal. Também tem precisão a escalar. A precisão é fornecida pela implementação SGBD. Também é um tipo numérico. Certo, pessoal? Então, a gente precisa dizer que aquele atributo vai receber inteiro, vai receber fracionado, vai receber decimal. Temos também, mas se você precisar armazenar números quebrados, né, números fracionados, a gente também tem o real, a ponto flutuante, e o double, que é o ponto flutuante com precisão. Textuais. Aí já os textuais tem vários também, ó. Pode ser caractere X, que é o char, representa um string do tamanho X. Se X for omitido, então equivale ao char1. Então, se você botar só char, vai ser char de um caractere. Onde é que a gente usa esse char de um caractere? Por exemplo, para representar o sexo, né? Masculino e feminino, geralmente, né? Hoje em dia a gente bota outros, né? Não quero falar o sexo. Se o string a ser armazenado é menor que x, então o resto é preencher em branco. Então, os valores sempre são armazenados na sua totalidade. Se você está esperando uma string com 10 caracteres, bota só 5, então ele preenche o resto com vazio, que é o caractere em branco. Outro tipo de numérico, caracteres, né, textuais, charter var-in, que é o varchar, que é o que é mais usado. Sempre uso mais varchar. Representa um string de tamanho X. Armazena exatamente o tamanho da string, sem preencher o resto em branco. Neste caso, X é obrigatório. Então, varchim X. Então, coloco lá o tamanho que eu quero. Eu quero um nome com 200 caracteres. 200 caracteres, bota aí. Eu quero só com 20, bota 20, certo? Charter Large Object, para caracteres muito longos, ó. Usado para armazenar em documentos. Você precisa armazenar um documento todinho, você coloca esse tipo de dado aí. Então, pessoal, a gente precisa criar nossas tabelas já pensando nas informações que a gente vai armazenar. Mas, no final das contas, a gente sabe, né? A gente vai armazenar um nome, amarra em 30 caracteres. Vai armazenar uma idade, no máximo 3 dígitos, né? Ninguém vive mais de 1000 anos. Então, bota lá 3. E aí, por aí vai, né? Você tem que estar atento. Temos também o bit string e o binário string, bilob. O bit permite armazenar a quantidade de X de bits, quando você quer economizar espaço. O bit var-bit permite armazenar a quantidade variável de bit até o tamanho X, quando a gente quer tamanhos variáveis de valores binários. E tem o bit large, né? É o BLBO, para armazenar grande quantidade de bytes, como fotos, vídeo, áudio, gráfico, mapas, tudo é armazenado aí, como binary object. Então, como é que a gente armazena fotos no banco de dados? Está aí, ó, do tipo BLBO. Certo? Um tipo também muito comum em banco de dados é o tipo de datetime, né? O datetime tem várias formas de armazenar, dependendo da sua necessidade. A data, você pode armazenar 4 dígitos do ano, 2 do mês e 2 do dia. O time, armazena 2 dígitos da hora, 2 dígitos do minuto e 2 dígitos do segundo. O timestamp já é diferente. É o datetime juntos, certo? É o timestamp. Muitas vezes nas nossas aplicações também temos time zone. Time zone, além da hora, você diz a região que você está. Por exemplo, a região no Brasil aqui, em relação
ao meridiano de Greenwich é o -3. Então, nosso aqui, a hora agora, 16:11, o TC -3. Então, ele armazena também o time zone. E o timestamp com o time zone, que é o mais completo, armazena data, armazena hora e armazena o TF8. Então, geralmente, a gente usa o mais completo. Mas vai depender de aplicação para aplicação. Por exemplo, data de nascimento, você não vai botar time zone. Você vai botar só a data como entrada de dados, certo? Ou entrada, o trabalhador bateu o ponto, você vai botar a timestamp, que é data mais tempo, é uma boa. Você bota lá data e tempo. Mas vai precisar de time zone? Não faz sentido armazenar time zone para bater ponto. Certo? Então, cada caso é um caso. Então, tem que ser analisado pelo SGB, pelo administrador do banco de dados. Tipo booleano, lógico, de 3 valores. Então, a gente pode ter o true, o false e o não setado, que é o knowing. O knowing é para você, não, é vazio, não sei se é verdadeiro ou falso, é um knowing. Certo? Esse aí é os tipos, né? Agora falando da DDL. O que é a DDL? É uma linguagem que faz parte do SQL, né? Date, Definition, Language. Ele define o banco de dados. Os comandos do SQL para definição de dados são create, para criar, drop, para apagar, alter, para alterar. Bem intuitivo, né? Create vem de criar, drop, não parece com apagar, mas é apagar, e alter, de alternar, ou trocar, ou mudar, certo? Para criar uma tabela, muito simples. Create table, create database, cria uma nova tabela. Como é a sintaxe? Create database, o nome da tabela. Mais fácil que isso aí não tem. Moleza demais. O comando do SQL para definir os dados são create dog, create table, especifica uma nova tabela, relação, dando o seu nome, especificando as colunas, atributos para cada um com o seu nome, tipo e restrições. Sintaxe, create table, tabela base, e as colunas, coluna do tipo base mais constraints, que são as chaves. Então, a gente cria o banco de dados aqui, create database, e aqui a gente cria a tabela, certo? E suas relações com as suas colunas. E aí vai. As definições das colunas têm o seguinte formato: coluna, o tipo, not null, se ela não puder ser vazia, único, se, por exemplo, ela for a chave primária ou sua informação precisar ser única, e default é o valor inicial ou o valor padrão, onde coluna, nome do atributo que está sendo definido, tipo, o domínio do tipo, o tipo do tipo, not null, expressa que o atributo não pode receber valores nulos, tem que ter valor, se esse valor for entrar na tabela, ele tem que ter valor. Unique indica que o atributo tem valor único na tabela. Qualquer tentativa de se introduzir uma linha na tabela contendo valor igual aos atributos será rejeitado. Por exemplo, coloquei o trabalhador Wagner Henrique. Se eu tentar colocar outro trabalhador Wagner Henrique, o banco de dados rejeita, não permite a inclusão de uma nova entrada se esse atributo for único. Então, faz sentido, né? É um bom, a gente pode utilizar esse modificador. Serve para indicar chaves secundárias. Então, quando a gente tem uma chave que é composta por outros valores, olha, usa aí, é muito bom. E default indica o valor default, ou o valor padrão para a coluna, certo? Se você não colocar um valor, o valor vai ser 0. Começa sempre com 0. Pode ser, o valor padrão.
certo? Constraint são as restrições de integridade e de domínio. É a integridade da chave. Primary key, atributo e chave. Integridade referencial. Chave primária, no caso, primary key. Foreign key, chave estrangeira. Quando a gente usa chave estrangeira, quando a gente relaciona tabelas. Quando a gente utiliza chave primária, sempre que a gente criar uma nova tabela. É obrigatório ter uma chave primária. Porque lembra, a chave primária a gente utiliza ela para procurar os registros na tabela. Um exemplo aí, ó. Create table empregados. Abre parêntese e lá no final fecha parêntese, ponto e vírgula. Então, todo SQL tem que ter o ponto e vírgula, certo? Create table. Então, vou criar uma tabela. Que tabela é? Qual o nome da tabela? Empregados. Certo? Agora vamos ver os atributos da tabela empregado. O primeiro atributo é matrícula. A matrícula é o quê? É do tipo inteiro e não pode ser nula, not null. Depois, vírgula, ó, a vírgula é importante. Se esquecer a vírgula, não vai funcionar. Vírgula, nome. O que é que vai ter o nome? Varchar 50. Array de caracteres 50. E também não pode ser nulo, ó, not nulo. Faz sentido eu botar, cadastrar um empregado sem nome? Não. Certo? Não faz sentido. Depois, data de nascimento. Só tem date. Ok. Pode ser nulo? Pode. Porque a pessoa esqueceu ali o documento, vai trazer depois ela altera. Aí, ok. Endereço, varchar 30. Tá aí. Sexo, chá, um caractere. Salário, numérico, 10 caracteres. Olha aí o cara como pode ganhar bem. E ponto e vírgula, né? Vírgula 2. Então, pode ter duas casas decimais. Supervisor é do tipo inteiro e também é not null. Vai ser o ID do supervisor, provavelmente. Departamento também é do inteiro e pode ser not null. Quem é chave primária? Ele está dizendo aqui, ó, primary key, matrícula. Então, a chave primária vai ser a matrícula do trabalhador, do empregado. Chave estrangeira, foreign key, vai ser o supervisor, referenciando a tabela empregados e a coluna matrícula. Matrícula de quem? Do empregado. E outra foreign key, departamento, referenciando a tabela departamento e o código do departamento. Pronto. Defini a minha tabela utilizando MySQL, a tabela empregados. Pessoal, dá uma pausa agora e vou perguntar para vocês. E aí? Dá para aceitar? Está muito difícil? O problema é que às vezes é muita informação, né, Wagner? Aí é muito detalhezinho também. Mas pegando isso aí, a gente consegue fazer, viu? Só pegando o texto aí e digitando. A gente só aprende assim. Certo? Muita informação. O que é que eu quero que vocês colhem na cabeça de vocês? Que os dados têm tipo e a estrutura do SQL é essa aí, ó. Create table empregado, parêntese, tudo que está dentro de parêntese é a estrutura da tabela. Certo? Outra tabela departamento. Nome do departamento, é um varchar de 15 e não pode ser nulo. Código de departamento, também do tipo inteiro e não pode ser nulo. Gerente, é um inteiro e não pode ser nulo. Data no início do trabalho, é um tipo data, certo? Quem é a chave primária? Código do departamento, porque são vários departamentos dentro da mesma empresa, então tem vários
código. E quem é a chave estrangeira? Foreign key é o gerente, que é a referência de empregado e matrícula, porque o gerente do departamento, ele é quem? Ele é um empregado também. É por isso que a gente precisa pegar o ID dele, que é a matrícula dele, lá da tabela empregados. É por isso que ele é chave estrangeira na tabela departamento. Certo? Mas a gente observou que a gente tem um problema. Olha aqui, ó. Como é que eu vou criar uma chave estrangeira na última linha aqui, ó, forage key, departamento, referenciando departamento, código, se a gente não criou ainda a tabela departamento? Não tem como criar essa chave estrangeira. Não tem. Esse código aqui iria dar erro. Por quê? Porque departamento code ainda não existe, porque eu vou criar essa tabela só aqui, ó. Code departamento, depois da outra. Então, eu teria um problema. Então, como é que eu faço para resolver? Como criar as tabelas de dependentes uma da outra? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Ó, int primário key, int referência egg. Ou então ainda não existe egg. Aí se eu criar o chicken, int primário key, int referência chicken. Se eu criar uma ou outra, vai dar problema. Então, o que é que a gente faz para resolver esse problema? A tabela, só posso referenciar ela se ela existir. Então, o que é que eu faço? Eu crio a tabela frango e a tabela ovo, mas sem referenciá-las entre si. Depois, eu faço uma alteração da tabela. Então, eu coloco alter table chicken, add constrain, chicken referência, tá aqui, ó, chicken referência, que é uma chave estrangeira, que vai ser referenciada a EID, que é esse daqui do começo. E referencia também ao ovo ID. Aí pronto. Com isso aqui, eu consigo fazer uma referência de uma chave estrangeira de uma tabela que não existia. Porque eu alterei a tabela depois que ela existiu. Certo? Depois de alterar, aí para a tabela ovo do mesmo jeito, que é o egg, né? add constrain, egg, reference chicken, foreign key, C, referência constrain. Então, eu faço essas duas alterações na tabela. Eu não posso, né? Ó, eu não tenho a opção de criar, de apagar e de alterar, então eu posso alterar a tabela quando for necessário. Show? Exercício. Defina as tabelas abaixo usando SQL. Fornecedor, venda, peça e peça vendida. Certo? Está aqui a atividade que vocês vão fazer em sala de aula. Como vimos a definição da cláusula for key? Não, create table, empregado, matrícula, nome vachar, tá tudo aqui, ó. Código fornecedor, tal. Supervisor, int not null. Departamento, int not null. Chave estrangeira, supervisor, referência empregado, matrícula. For key, departamento, referência, departamento, código. Então, a gente tem essa tabela, né? A gente não pode fazer referência de departamento antes de criar o departamento. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a alteração utilizando o alter table. Então, o que é que o alter table faz? Ele permite que se alterem os atributos de uma determinada tabela ou que se adicionem novos atributos, evolução de esquemas. Os novos atributos terão valores nulos em todas as linhas. Podem-se também alterar as restrições da tabela. Posso alterar o que eu quiser. É not null, eu removo o not null. Ou então ela tem uma chave primária, altera a chave primária, certo? Ao incluirmos uma coluna, devemos especificar o seu tipo de dados, não podendo estar a coluna ser not null.
Alter table, sintaxe, para adicionar uma nova cláusula. Então, a gente geralmente cria a tabela e fica só alterando ela. Alter table, table. Então, alter table, diz que alterar a tabela. Qual a tabela? Tabela base. Adicionar coluna, atributo e dado. Para modificar uma coluna de uma tabela, alter table, tabela base, alter coluna, atributo set, valor default ou drop, né, para pagar o valor default. Muita informação, né, gente? E é muito slides. Vamos fazer na prática, certo? No meu computador aqui, eu já instalei o Workbench. Eu vou mudar aqui a exibição para a apresentação e vou apresentar a minha tela. Certo? MySQL, Workbench. Vocês já estão vendo aí? Já. Ó, pessoal, essa aqui é a tela inicial do Workbench. A primeira coisa que você vai ter que fazer quando abrir aqui a Workbench é criar uma conexão com o servidor. MySQL Connection já existe uma, mas para criar, ó, só apertar no mais. Se esse botão não tiver aqui, ele está aqui em cima, ó, em algum lugar aqui, ó. Ferramentas, conexão, configuração, está aqui, certo? Você vai criar uma conexão, ó. Pessoal, tá pequeno aí, dá para ver. Posso tentar dar um zoom aqui. Aumenta mais um pouquinho, por favor, Wagner. Deixa eu botar a lupa. Então, ó, aqui eu tenho uma conexão, ó, certo? Vou botar a lupa aqui embaixo. Aqui eu tenho uma conexão. Fechei. Vou adicionar uma conexão, se eu não tiver. Qual o nome dessa conexão? Qualquer nome. BD1. O tipo é essa mesmo, TCP/IP, localhost, a porta é essa mesmo, 3306. O login é root, certo? Atenção, pessoal. O root é o usuário de maior prioridade dentro do Workbench. Você pode adicionar outros usuários. Se você, quando estiver instalando o Workbench, esquecer a senha do root, esqueça. Você vai ter que desinstalar, instalar de novo, para ver se você consegue reabilitar a senha. Então, bote uma senha fácil. Bote caractere especial. Eu boto o root. É mais fácil de aprender, de coisar, de lembrar. Certo? Aí, ok. Aqui, ó, criei, ó, BD1. Quando eu clicar em BD1, ele vai pedir a senha do root. Eu vou colocar a senha do root. E Xablau. Já abri minha área de trabalho do MySQL. Show? Aqui de lado, a gente já tem alguns bancos de dados que vem com ele, ó, mas é do sistema deles, certo? Isso aqui é o banco de dados, ó. Saquila, é o banco de dados. E dentro tem as tabelas, tem as views, certo? Stories, pictures, procedures, functions. Isso aqui já é das outras linguagens do SQL, que a gente não vai ver agora, certo? Para criar o banco, bem simples, né? Create database. Qual o nome do banco de dados?
hospital. Hospital. Ponto e vírgula. Enter, ó. Pronto. Uma coisa importante. Certo? Aqui embaixo, tem as saídas, ó. Outputs. Aqui diz se deu certo ou não esses comandos aqui, certo? Esses comandos aqui que eu estou digitando. Vou digitar aqui os comandos, ó. Todos os comandos vão vir aqui, certo? Quando eu executar, ele vai me dizer lá embaixo se deu certo. Mas onde é que eu executo? Aqui no raio, ó. Raiozinho. Tem dois tipos. Aqui no SQL é interessante. Você tem a opção de executar tudo, aí você aperta o raio, ou você tem a opção de executar só a linha que o cursor está, que é isso aqui que está piscando, é o cursor, certo? Por que isso? Porque às vezes você quer executar só uma parte do código, não precisa executar todo o código. Um problema que dá muito nessas bases de dados criei uma tabela. Aí eu fiz algumas alterações e mandei criar de novo a mesma tabela. Ele não deixa, vai dar erro, entendeu? Então, por isso que existe esse botão de executar uma linha só, certo? Mas como eu só tenho esse Create Database Hospital, eu vou apertar executar tudo, ó. Apertei. Vou ver se executou direitinho. Opa, verdinho, ó. Create Database. Deu verdinho. Então, funcionou. Então, aqui na esquerda já é para estar a minha tabela. Vixe, não está. O que aconteceu? Ah, é porque eu não atualizei. Certo? Está lá, hospital. Pessoal, observa que está todinho na mesma cor. Certo? Quer dizer que não tem nenhuma tabela dessa setada. Então, quando eu quero criar tabelas, quando eu quero colocar informações, eu preciso me referenciar com a tabela que eu estou usando. Então, eu preciso botar use, né, para dizer qual a tabela, o banco de dados, na verdade, que eu vou usar, e boto, ó, hospital. E vou executar só essa linha, ó. Pronto, ó. Hospital já está em uso. Ficou escurinho, tá vendo? Ó? Tá marcado. Show, pessoal? Tem alguma tabela dentro de hospital? Não tem, não tem. Por quê? Porque eu não mandei criar, né? Para criar a tabela, create table, tabela. Qual a tabela que eu vou criar? Paciente. Pode ser, pode ser. Paciente. Paciente. Ponto e vírgula. Aí dentro do parêntese eu coloco todos os atributos que eu quero. Nome. O que é que tem no nome? Varchar. De quanto? Varchar de 40, foi? 50? Vamos ver lá. Varchar 15, né? Varchar 15. Eu vou lá, ó, no Workbench. Varchar 15. E o nome é not no vírgula. Enter. Coloco outros atributos. Qual atributo que eu tenho mais? Nome, varchar. Idade. Idade. É do tipo int. Integer, int, tá aí, ó. Não tá só int mesmo. Show, pessoal?
Só vou fazer isso mesmo. E vou executar. Eu vou executar tudo? Não, porque se eu executar tudo, ele vai dar erro aqui, ó, create database. Já existe meu database hospital. Mas eu vou executar tudo aqui, ó, só para vocês verem como vai dar erro. Ó. Executei. Vai lá embaixo. Deu erro. Create database hospital. Já existe o banco de dados hospital, então não posso criar de novo, certo? Então vou fazer o quê? Executar só essa linha aqui, ó. Marco ela e executo só essa linha. Create table paciente. Opa, deu certo, hein, ó. Create table paciente, foi criado. Quais os parâmetros? Baixar not nu e idade int. Certo? Eu consigo ver a tabela aqui? Consigo, ó, é só atualizar. Opa, já apareceu aqui, ó. Paciente. Quais os atributos da tabela? Colunas. Tem duas colunas, nome e idade. Show, pessoal? Fácil demais, né, não? E se eu quiser apagar a tabela paciente? Drop table paciente. Ponto e vírgula. Executo. Deu certo? Deu certo. Drop table paciente apagada, verdinha. Já sumiu daqui? Já, ó. Não tem mais aqui. E se eu quiser apagar o meu banco de dados? Drop database hospital. Hospital. Vou executar só essa linha, ó. Sumiu meu hospital, apaguei meu banco de dados inteirinho. Só que ele não tinha mais nenhuma tabela. Fácil, né, não, pessoal? Tranquileba. Como é que eu... O editor. O editor. É isso aqui. 100%. Show? Show? Show. Então, a gente já aprendeu também a fazer o drop, né? Para adicionar uma restrição, a gente pode alter table, tabela, data, add com train, restrições. Para remover uma restrição, alter table, tabela, base, drop com train, nome com train. Vocês estão vendo a minha tela, né, aí? É isso? Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela. Workbench. Drop table. Para remover uma tabela, é muito fácil. Drop table, nome da tabela. Certo? Isso tudo aí foi a DDL, linguagem de definição. Mas agora a gente também tem a DML, Data Manipulation Language. É uma linguagem de manipulação dos dados. Então, a gente criou a tabela, criou todas as suas relações, criou todos os atributos, mas agora a gente vai botar informações nessas tabelas, certo? É usado para ter acesso aos dados armazenados no banco de dados. Veremos os principais comandos da DML e exemplos da sua utilização. Inserindo registro de uma tabela. Já com a tabela pronta, desenhada, a gente vai utilizar o insert into. Inserir é introduzir em nome da tabela, lista de colunas e os valores. Problema: inserir o produto Yakut na tabela de produtos. Por exemplo, insert into produtos, código do produto, nome do produto, categoria do produto e preço. Então, estou colocando, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4 valores. Quais são esses valores? Está aqui, ó. Values.
parênteses de novo. 19, código do produto. Yakult, nome do produto. Lácteos, categoria do produto. 6,49, preço do produto. Entenderam? A gente diz todos os atributos, depois todos os valores na sequência. Então, a sequência aí é importante, certo? Dúvida até agora? De boa, né? É só fazer. Observações. Código do produto pode ser chave, não pode ser repetida. Então, se você tentar colocar o arroz branco com também o código 19, ele vai dizer assim, erro na inserção do dado, ele vai te avisar, erro de inserção de dados, porque o código do produto tem que ser único, por exemplo. Certo? Além de introduzir informações na tabela, a gente pode, na verdade, o que a gente mais trabalha é com a leitura dos dados, né? Geralmente a gente tem uma tabela e vai ler aqueles dados, certo? O comando utilizado para fazer isso é o select. A gente usa demais no banco de dados. A gente vai fazer isso aí, certo? A estrutura básica de uma expressão SQL consiste em 3 cláusulas. Select, from é de onde vai ser tirado, e where é a condição, certo? O select representa o projeto de álgebra relacional. Ela é usada para listar os atributos desejados no resultado de uma consulta. Uma consulta é uma leitura, né? From corresponde à operação produto cartesiano da álgebra relacional. Ela lista as relações a serem lidas na avaliação da expressão. Então, é a origem, from. Where corresponde ao predicado da seleção da álgebra relacional. Ela é a condição para a busca. Por exemplo, select o que você quer da from tabela produtos, where é onde o código do produto é igual a 13. É um exemplo. Então, ele vai buscar o produto e vai te achar o Yakult. É um exemplo. Executando consultas sobre a tabela. Select, lista de colunas, from, nome da tabela. Por exemplo, atenção aí, ó. Listar todos os produtos com as respectivas descrições, unidades e valores unitários. Imagine que você tem essa tabela aí, ó, já preenchida. Então, a gente tem a coluna nome do produto, categoria e preço. Então, select nome do produto, categoria e preço, from, que é a origem, produto. Produto é o nome desta tabela aí, com certeza. Beleza? Pessoal, não tem problema. Depois você pode tirar dúvida agora ou pode assistir novamente a videoaula. Compartilho hoje mesmo. Executando consultas sobre a tabela. Caso se queira listar todos os atributos da relação utilizando, nós podemos utilizar o asterisco, ao invés de colocar todos os atributos da tabela. Por exemplo, select from, aliás, select asterisco, selecione tudo, from, nome da tabela. Só essa linhazinha aí vai listar todos os atributos da tabela. Problema, lista todas as tuplas da tabela do produto. Se for uma tabela muito grande, pode ser que demore muito para baixar e haja internet. Olha aí. Executando consultas sobre a tabela. Select asterisco from produto. A única coluna, o único atributo que não estava sendo executado, aliás, exibido aqui, né, era o código do produto. Mas está aí, ó, código do produto. 1, 2, 3, 4, certo? Mas quando eu botei asterisco, eu consegui ver tudo. Certo? Outras formas.
de fazer o select. Seleciona apenas colunas registradas com apenas alguns registros das tabelas, utilizando o where. Então, além da a gente restringir as colunas, a gente também consegue restringir as linhas. Por exemplo, eu quero só o que o código é ímpar, só o que seja iogurte. Está aqui, ó, tem vários que é iogurte. Ó. Iogurte, iogurte. Eu quero saber tudo que é iogurte. Quero tudo que é saber, tudo que seja biscoito recheado. Eu posso fazer isso utilizando a cláusula where. Como é que se trabalha? Por exemplo, select, lista de colunas, from, nome da tabela, where, condição de seleção. Onde a cláusula where tem a seguinte forma. Where, nome da coluna, operador, valor. Nome da coluna, operador, valor. Então, vamos lá. Os operadores da cláusula where são os operadores relacionais que a gente já conhece, né? E também os operadores lógicos, igual, diferente, ó, olha como é o diferente, ó. É assim, menor igual, ou o não igual, igualzinho lá do JavaScript. O menor, o maior, o menor igual, o maior igual, certo? O end, que é a conjunção e, or, a conjunção, né? Disjunção, e o not, que é o não. Show? Que é diferente de diferente, né? Por exemplo, problema, listar o código de venda, o código de produto e a quantidade de venda dos produtos de uma venda, onde a quantidade de produtos seja maior que 10. Eu quero listar todas as vendas que sejam maior que 10. Como é que eu faço? Select, código de venda, código de produto e quantidade. De onde? Da tabela produto, onde a quantidade seja maior que 10. Olha aí, intuitivo, fácil demais, né não? Selecione código da venda, código do produto e quantidade. De onde? From, tabela de vendas, vendas produto. Quando, onde a quantidade que está aqui, ó, quantidade, for maior que 10. Qual a resposta? Aí, ó. Código de venda, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11. Código do produto, 1, 10, 15, 18 e 11. Foi o que eu quis, ó. Código de produto. Quantidade, maior que 10. Maior que 10, o valor mínimo é 11. Então, a gente tem, ó, 30, 30, 15, 15 e 11. 11 é maior do que 10. Intuitivo, né? Quando uma coluna é do tipo caractere, o valor deve estar sempre em aspas simples. Por exemplo, Fernando José, aspas simples. Observação: na linguagem SQL, existe diferença entre caractere maiúsculo e minúsculo. Então, preste atenção. Assim, Fernando José é diferente de Fernando José com caixa alta, que é diferente de Fernando José, com tudo no caixa baixa. Então, ó, Fernando José só com as duas letras maiúsculas, depois tudo maiúsculo e tudo minúsculo. Olha aí, ó a confusão. Então, nós, programadores, o que é que a gente faz? Quando a gente lê uma string dessa e para a gente tanto faz, a gente transforma. A gente passe caixa alta. Então, deixa toda a string na caixa alta. Ou deixa toda a string na caixa baixa. E assim a gente consegue fazer comparações, certo? O SQL é diferente. Outra possibilidade. Quais são os produtos da categoria chocolate? Selecione nome do produto, from produtos, onde categoria seja igual chocolate. Aí, ó, qual é a seleção que ele vai me responder, ó? Nome do produto, que é só o que eu pedi lá no select. Qual o nome do produto que a categoria é chocolate? Alpino, batom, charge, choquito e Galaxy. Tá aí. Tá certo, né? Outra.
Quais são os produtos? São da categoria biscoito recheado. E o valor unitário de R$ 3,50. Nome do produto e preço, que é o que eu quero que ele exiba. De onde? Da tabela produto. E a minha condição, onde categoria seja biscoito recheado, que é o que ele quer lá, ó, biscoito recheado, ó, como é que eu represento esse I? O end. E o preço seja igual a R$ 3,50. Então, quem é o meu biscoito recheado de R$ 3,50? É o Bono. Aí tá aqui, ó, Bono. Legal, né? Na prática é mais legal ainda. Problema: liste todos os fornecedores localizados na cidade de Tianguá ou Fortaleza. Então, eu só quero o nome do fornecedor. Ó. Nome do fornecedor, from, fornecedores, onde a cidade seja Fortaleza ou a cidade seja Tianguá. Aí ele me listou aí, ó. Eu colocaria também aqui em cima localidade, né? Nome do fornecedor. Pode ser, tá bom. Eu colocaria também aí a localidade. Para saber se Sidão é de Fortaleza ou de Tianguá. Eu colocaria outra coluna aqui, mas de boa. Observação: a prioridade do operador end é maior que a prioridade do operador OR. Então, se tiver os dois na mesma linha, o end vai ser executado primeiro. Ordenando os dados selecionados, também é muito fácil. Depois da condição where, a gente vai botar o order by. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a ordenação? Dentro do select, a gente usa o select from where, aí a gente coloca outra condição, order by, seria ordenar pelo. No caso aqui, nome da coluna, número da coluna, ASCII é crescente, decrescente, certo? Onde o nome da coluna se refere ao nome da coluna, segundo a qual a linha será ordenada, e número da coluna referente à posição relativa de uma coluna na lista. Pode ser também. Lista de colunas projetadas, contada da esquerda para a direita e não a posição da tabela original. As cláusulas ASCII e DESC denotam a ordenação ascendente, seriam crescente, pode ser, ou decrescente, respectivamente. A forma ascendente, caso nenhuma opção seja informada explicitamente, certo? Não coloquei, então é ascendente. Como seria, ó? Select, nome do produto e preço, eu só quero o nome do produto e preço, tá aí. From produto, ordene pelo nome do produto. Então, ele vai ordenar aí em ordem alfabética. Tá ordenado aí. Alpino, batom, Bono, Chambinho, aí vai. Chandelle, Choquito, iogurte. Tá tudo aí, certo? Ordenado pelo nome. Se eu tivesse ordenado pelo preço, ele ia pegar o menor preço e ia botar lá em cima. Depois o segundo menor preço, aí por assim vai. Aí o nome ia ficar tudo desordenado, porque ele ordenou aqui pelo nome. Problema: mostrar a lista de produtos e seus respectivos preços por ordenação crescente de preço. Aí, ó, ordenação decrescente de preço. Então, ele fez a mesma coisa, nome do produto, preço, FOM produtos, ordene pelo preço decrescente. Então, ordenou pelo preço decrescente, ó. R$ 7,50, R$ 6,99, R$ 6,50, e aí vai o mais barato, batom, R$ 1. Legal, né? Tranquilo, né, pessoal? É só muita informação. Quando a gente estiver fazendo a prática, aí vai ser mais de boa. Outro, selecione o nome, produto, preço, from produto, ordem by 2, decrescente. É uma forma. Porque ele vai pegar a segunda tabela, ó. A mesma coisa.
Realizando cláusulas sobre as informações selecionadas, mínimo e máximo. A gente também pode utilizar o mínimo e máximo. Problema, mostra o maior e o menor preço dos produtos. Mostre o maior e o menor preço dos produtos. Select max é o maior valor do preço e mínimo do preço. Então, vai mostrar os dois. Como é a saída? O máximo, R$ 7,50, mínimo, R$ 1. Observe, pessoal, que aqui ó, no Select, a gente acaba criando uma nova tabela. Ó. No Select, a gente coloca o que a gente quer. Na ordem que a gente colocar aqui, vai aparecer aqui. Por isso que toda vida que eu coloco aqui, ó, nome do produto, preço, vai aparecer nome do produto e o preço, certo? A gente acaba criando uma nova tabela. É uma subtabela da tabela do banco de dados. É assim que o banco de dados funciona. Problema: mostrar a quantidade total vendidas para o produto Nescafé de código 1. Aí a gente já vai utilizar a soma, né? Ó. Selecione a soma, SUM, SUM, código do produto, from vendas do produto, onde o código do produto seja igual a 1. Então, eu vou olhar lá na tabela de vendas e quando ele vê código do produto e o código do produto for igual a 1, ele vai ver venda. Então, ele vai somar tudo isso. Somou tudo isso, 8. Então, ele vendeu 8 Nescafés. Eu acho que é o código 1, certo? AVG, média, né? Qual a média dos preços dos produtos? Select, AVG, preço. Então, ele vai pegar todos os preços, somar e dividir pela quantidade de produtos. De onde? Da tabela produtos. Olha aí que fácil. Criei uma subtabela de uma em uma coluna e diz a média de preço de todos os meus produtos. Fácil, né? É só ir pegando, né, as informações. Agrupando as informações. Aí a gente já vai usar o group by. A gente tem o ordem by, agora a gente tem o group by. Group by é agrupar por, né? Agrupar por. Existem ocasiões em que desejamos aplicar uma função de agregação ou agrupação. Não somente a um conjunto de tuplas de entradas, né? Mas também organizar a informação em determinadas categorias. Isto é possível através do uso da cláusula group by. Como funciona o group by? Agrupa a informação selecionada. Group by, problema, lista o número de produtos existentes em cada venda. Selecione código de venda, beleza, código de venda está aqui, show. Cria uma coluna com código de venda. Depois, count todos os totais de itens. From tabela, o produto. Depois, organize, agrupe pelo código de venda. Aí tá aí, ó. Então, total de itens, 4. Do código 2, 6. Olha aí. As renomeia com uma coluna, tá aqui, asa. Asa é como se fosse criar uma coluna. Ei, Certo? professor, desculpa atrapalhar o senhor, é porque eu vou ter que dar uma saída aqui, ó. Do negócio que eu resolver Beleza, agora. cara. A gente termina na. Estou terminando aqui o slide, aí a gente tira a dúvida, qualquer coisa na aula prática, viu? Tá bom então, viu? Obrigado aí, viu, Jonathan, viu? Beleza, vê aí o finalzinho da aula que eu vou postar. Beleza, então, valeu. Pronto. Então, pessoal, quando a gente usa o as, é igualzinho o Python. No Python, o que é que a gente faz? A gente importa uma coisa e chama de alguma coisa. Então, a gente counter, asterisco, conte tudo e chame de total de itens. Então, ele cria uma coluna chamada total de itens. Isso eu posso fazer em qualquer valor. Depois, agrupo pelo código de vendas. Aí, ó, código de vendas e somou quantidade de coisas. Contou tudo e somou pela quantidade de coisas. Massa, né? Vamos lá.
Agrupar informação selecionada, group by. Inicialmente, as linhas são agrupadas através dos atributos fornecidos na cláusula group by, código de venda. Em um segundo passo, é aplicada a operação counter para cada grupo de linha que tenha o mesmo código venda. Após a operação de contagem de cada grupo, o resultado da consulta é apresentado. Normalmente, a cláusula group by é utilizada em conjunto de operações counter, certo? Agrupando a informação selecionada, group by com a cláusula having. Having também faz a agrupação. A condição da cláusula having é aplicada após a formação dos grupos. Logo, podemos usar a função de agregação na construção das condições da cláusula having. Problema: listar as vendas que possuem mais de 4 itens. Vocês estão observando que são buscas no SQL, e a gente está falando de select faz mais de meia hora aí. Então, a maioria das coisas que a gente faz é buscar informações na tabela. Inserir é mais fácil. Buscar é mais complicado, porque a gente quer informações específicas e o banco de dados dá para a gente. Então, por exemplo, eu quero listar as vendas que possuem mais de 4 itens. Aí, como é que a gente faz? Selecione código de venda e todas count vendas, chame de total de itens, da tabela produto, agrupe pelo código de vendas, que as vendas contem, asterisco, seja maior que 4. Então, 6 é maior que 4, 5 é maior que 4, 7 é maior que 4, 9 é maior que 4 e 9 é maior que 4. Olha aí, que legal, como é complicado. Mas a gente vai fazendo e vai aprendendo, certo? Recuperam dados de várias tabelas. Join. A gente consegue fazer também, criar uma tabela, né, que é uma busca, a partir de várias tabelas. Algumas consultas necessitam acessar simultaneamente várias tabelas, o que leva à realização de conjunções. São os join, junções, join, entre as tabelas para poder extrair as informações necessárias para a consulta formulada. Então, a gente precisa especificar a quantidade de nomes, que é um qualificador de nome, consiste no nome da tabela, seguido de um ponto, seguido por o nome de uma coluna da tabela. Quantidade de nomes, por exemplo, é a quantidade de colunas, código de venda da tabela, vendas produtos, será vendas produto e código de venda. Os qualificadores de nomes são utilizados em uma consulta para efetivar a junção, join, entre as tabelas. Vamos ao problema. Faça uma conjunção, uma ligação da tabela de fornecedores e de vendas, fornecedores e vendas, exibindo o nome do fornecedor, o código do fornecedor e o número da venda que aquele fornecedor fez. Aí, como seria? Select, nome, fornecedor, fornecedor, ponto, código do fornecedor e código da venda. From, fornecedor e venda. Qual o nome das tabelas? Fornecedor e vendas. Qual o nome dos atributos? Nome do fornecedor, código do fornecedor e código da venda. Qual o resultado? Aí, ó. Cedrão Atacadista, código fornecedor 1, código da venda 1. Serve bem, código fornecedor 2, código da venda 2. E aí vai. Essas informações aí vieram de 2 tabelas diferentes. Neste caso, poucas informações úteis podem ser extraídas da relação resultante. Devemos, então, aplicar critérios de seleção e juntar para ordenarmos obter alguns resultados concretos, né? Então, o banco de dados já faz matemática para a gente, já faz contagem para a gente. Então, a gente não precisa ver todas as informações da tabela, rodar lá um array para identificar as informações que precisamos. Então, imagine o problema. Precisamos que
fornecedores estão associados à venda existente, está pelos nomes dos fornecedores. Como é que se faz? Selecione o nome do fornecedor, fornecedor.código do fornecedor e código da venda. From, tabela do fornecedor e da venda. Onde fornecedor, código do fornecedor, seja igual ao código da venda do fornecedor. Aí, ó, resumiu bastante para a gente, ó. Tava assim e ficou assim, ó. Ficou mais fácil de compreender. Interessante, né, pessoal? E para terminar, certo? Existem alguns sinônimos que a gente pode utilizar no join. Para que não seja necessário escrever o nome da tabela nas qualificações de nomes, podemos utilizar sinônimos definidos na própria consulta. A definição dos sinônimos é feita na cláusula from, é a origem, né? Sendo então utilizados nas últimas cláusulas where, order by, group by, have e select de uma cláusula, de uma consulta. Por exemplo, a gente tem select nome fornecedor, F código do fornecedor, código da venda. From fornecedor F, venda V, where F código da fornecedor e V código do fornecedor. Então V aí, ó, a gente utilizou, né? Venda, ó. Aqui, ó. Fornecedor e venda. Então a gente criou uma espécie de apelido para ele. Fornecedor a gente chamou de F e venda a gente chamou de V. Por isso que a gente pode utilizar aqui, ó. Massa, né? É a forma de resumir. É a forma de resumir o nome da tabela. É só uma observação. Beleza, pessoal? Pessoal, se encerramos aqui. Na próxima aula, eu vou levar para vocês um banco de dados pronto e a gente vai fazer essas manipulações aí. Mas eu queria já que vocês trabalhassem, vou mandar o código do SQL de um hospital, certo? Vou criar aqui um hospital, vou mandar para vocês, que vocês receberem lá o código do hospital, já sabe o que é, vocês vão testar em casa, vão tentar criar a tabela, certo? Depois eu vou mandar para vocês as entradas do hospital e a gente vai fazendo o select de todos os dados. Beleza, pessoal? Se não houver nenhuma dúvida, é muita informação, mas a gente vai pegando aos poucos. Certo? Dúvidas até agora?